Bom, um prazer estar aqui hoje, bem-vindo todos e todas. Bom, falando rapidamente, eu fui professora de educação básica há muito tempo, de aula de geografia, adorava facilitação gráfica também na escola. Depois fui fazer meu mestrado em educação e aí quando descobri o Projeto Zero, que a gente vai falar um pouco mais deles aqui, da Faculdade de Educação de Harvard, me apaixonei, fiz os cursos lá e estou seguindo por esse caminho até aqui. Participei de vários livros importantes, de discussão de metodologias ativas para uma educação inovadora, organizado pela Lilian Bassic e pelo José Moran, Currículo e Avaliação na Educação Integral, do Centro de Referências em Educação Integral, o Guia da Ação Avaliativa, feito pelo CAED, Fundação Lehman, tudo isso está no nosso site, já vou mostrar o site. E, ano passado, a gente lançou o livro Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula. E aqui no QR Code está aberto o prefácio do professor José Moran e a minha introdução teórica do livro, que é uma coletânea de 11 artigos. Você consegue acessar por esse QR Code. Está tudo aberto e também está no nosso site, www.ativedu.com.br. E ativa significa abordagem para tornar visível a aprendizagem. Podem postar, podem nos marcar, a gente adora as mídias sociais, podem escrever para a gente. A gente tem cada vez mais recebido práticas de professores e convidado esses professores para escreverem no nosso blog e para virem nas lives compartilhar as práticas, porque fundamentalmente a gente está trabalhando com uma visão de educação, tá? Bom, falando só do contexto, que todos nós vivemos, de viciados digitais, de nativos digitais, que somos todos hoje, mas a gente lida com jovens que já nasceram assim, num mundo assim. Mas somos nós, herdeiros de uma escola desenhada no século XIX, somos nós, como eu, professores do século XX, que sabem o que é mimeógrafo, minhas filhas nem têm ideia do que isso significa, e a gente está lidando com esses nativos digitais do século XXI. Então a gente está lidando com uma crise geracional de um mundo cada vez mais complexo e volátil. Então a gente está lidando com uma situação em que a gente tem, por definição, pela BNCC, a obrigação de garantir o desenvolvimento integral de todos e de cada um dos estudantes brasileiros, para eles se desenvolverem em todas essas 10 competências gerais, em todas as suas múltiplas dimensões, e não só numa formação intelectual cabeçuda, mas conectando o fazer, o sentir, o pensar, o se pôr no lugar do outro, para assumir responsabilidade no mundo. Porém, com esse conflito geracional, o que tem acontecido? Essa já é uma pesquisa antiga da Gallup, de 2016, que está sendo refeita este ano, depois da pandemia, que mostra o engajamento dos estudantes por série. Se vocês olharem na vertical, é o grau de engajamento, de 0 a 80, e na horizontal são as séries. Ali eu marquei onde é o ensino médio, do 10º ano para frente o ensino médio. O que a gente vê nesse gráfico? Até o 5º ano, os estudantes têm um engajamento crescente com a escola. Eles gostam de ir para a escola, eles querem aprender, eles sentem que a escola é um lugar de aprender. A partir do 5º ano, a gente tem essa curva declinante no mundo inteiro, isso não é Brasil, isso é mundo inteiro, e a curva fica praticamente uma reta no ensino médio, que no Brasil corresponde à nossa maior evasão escolar. Então, a escola, de modo geral no mundo, e em especial no Brasil, não tem garantido nada próximo do desenvolvimento integral e do engajamento que a gente quer desenvolver. Então, como que a gente lida com isso? Aqui uma frase do Andreas Schleicher, presidente da OCDE, do PISA, diretor do PISA, em que ele fala: se a gente quer que seus alunos sejam criativos, é necessário permitir que experimentem. Se experimentarem, cometerão erros. Se cometerem erros, será preciso ajudá-los a aprender com eles. Se penalizarmos os erros e só pedirmos a resposta certa, eles não serão criativos. Professores precisam dar espaço para os alunos desenvolverem seu próprio raciocínio, e isso é algo em que os estudantes brasileiros hoje não são muito bons. Então a gente pune quem é criativo, tradicionalmente, a gente pune quem é criativo, a gente não aceita o erro como parte do processo e a gente não experimenta. Tudo que eu vou trazer aqui agora são ferramentas, caminhos para a gente experimentar, para a gente ser mais criativo e para isso fazer parte do nosso objetivo pedagógico. Então, o que é a discussão de aprendizagem visível? Ela é um alinhamento entre esse tripé pedagógico, que é o que todo professor tem que saber e que muitas vezes por várias questões, dependendo da escola em que a gente está, isso não está claro. O que é preciso ensinar? Como eu vou ensinar para que os alunos realmente aprendam e desenvolvam a compreensão? E como que eu avalio? Como que está o processo?
Quando a gente consegue fazer isso tudo de uma maneira bem coerente e visível, a gente está trabalhando também com a ideia de uma avaliação formativa, que no processo vai tornar isso visível. Desde o começo, quais são os meus objetivos e como que a gente vai alinhando no processo o que a gente está fazendo, se a gente está indo para o lugar certo ou não. Então é isso que a gente tenta pensar com a discussão das aprendizagens visíveis. Trazendo uma definição para vocês. Aprendizagens visíveis é uma concepção baseada nas ciências das aprendizagens, que é esse campo multidisciplinar, né, das neurociências, psicologia cognitiva, ciências da educação, e é também um conjunto de ferramentas práticas, que eu vou trazer alguns exemplos, para tornar o processo e as evidências de aprendizagem dos estudantes visível e consciente para todos, professores e estudantes, fortalecendo, então, engajamento, elaboração de sentido e a reflexão em profundidade sobre a melhoria da própria aprendizagem. Então, é isso que a gente quer, é tudo isso que a gente quer fazer quando a gente faz bem a aprendizagem visível. E qual que é a base teórica, né? Qual que é o pilar teórico, né, dessa proposta? Tem algumas pesquisas, eu vou trazer as principais para vocês. Desde 1960, 70, na base aí do nosso triângulo, da nossa proposta, tem a abordagem Reggio Emilia da educação infantil, que se organizou nessa região da Itália, no pós-guerra, e que, junto à Reggio Emilia, é fundado o Projeto Zero na Faculdade de Educação de Harvard. Eles têm pesquisas comuns. O Projeto Zero tem muitas outras pesquisas, tem mais de 50 projetos, tem mais de 50 anos. Então, assim, essa é a base fundamental de toda a concepção teórico-prática de aprendizagem visível. A partir de mais ou menos 1980, o professor Jay Wiggs e Grant Wiggs e Jay McTighe, nos Estados Unidos, começam a sistematizar a discussão do planejamento para a compreensão, o chamado planejamento reverso. Como a gente alinha ensino, currículo e avaliação, tornando mais claro e visível para professores e estudantes qual é a compreensão que a gente quer que eles desenvolvam no processo. Então, a gente usa, é um dos pilares da Ativa Educação, a gente trabalha muito com essa fundamentação e eles citam muito a base da pirâmide. Então, quando eles vão dar exemplos, eles falam de Reggio Emilia e do Projeto Zero. E mais recentemente, desde a década de 90, a gente tem o professor John Hattie, que é neozelandês, mas hoje da Universidade de Melbourne, na Austrália, que tem as publicações com esse nome, Aprendizagem Visível para Professores, que fez a maior meta-análise já feita em educação sobre o que mais tem impacto na aprendizagem dos estudantes. Então, ele tem toda uma pesquisa sobre o que é o impacto que a gente pode ter na aprendizagem dos estudantes e como que a gente fortalece um impacto positivo. Então, ele tem toda uma estatística sobre esses fatores de impacto e um programa de desenvolvimento docente para alcançar e ampliar o impacto na aprendizagem dos estudantes. Então, tudo isso é a discussão de aprendizagem visível. Eu vou falar aqui para vocês um exemplo, exemplos extraídos do Projeto Zero, do que a gente aprendeu do Projeto Zero e vem aplicando e desenvolvendo de modo contextualizado no Brasil. Vou mostrar só exemplos de sala de aula brasileiras. Por quê? Porque mesmo que o Projeto Zero seja uma parte dessa pirâmide, é aquela que é sempre citada quando se fala em estratégias eficazes de sala de aula, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, então nosso grande objetivo é como ensinar para tornar visível, né, esse desenvolvimento de competências gerais específicas, como a BNCC nos postula, e como que a gente ensina para ver a aprendizagem em processo. É isso que a gente está pensando aqui. A gente trabalha com muitas rotinas de pensamento visível, depois eu já vou definir o que é isso. A Vejo, Penso e Pergunto é uma primeira que sempre é feita e indicada como um começo de experimentação. Primeiro, o que eu vejo, o que é visível e evidente aos sentidos, o que me aparece, como eu descrevo, né? As etapas mais básicas da cognição que a gente tem que garantir, o que eu percebo com os sentidos. A partir disso, o que eu penso, né? Como que eu interpreto com as evidências que aparecem, como que eu formulo hipóteses, como que eu conecto com meus conhecimentos prévios e como que eu formulo ideias. E a partir disso, o que eu imagino, o que eu pergunto, né? Que ideias me surgem à mente, como que eu vou checando o que eu estou pensando, o que eu suponho para dar o próximo passo. Então, é uma rotina que faz esse movimento de pensamento. No início, a gente vai pensar só o que eu vejo e o que eu imagino. Então, o imaginar é fundamental na primeira experiência que a gente tem. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, tá?
O ideal era que a gente tivesse 15 minutos, que a gente ia fazer toda uma experimentação coletiva. Isso aqui leva 15 minutos no mínimo, bem feito, tá? Eu vou mostrar uma experimentação feita em sala de aula. Então, o que você vê nessa imagem? O que parece para você isso? O que você imagina ser isso? Que perguntas vêm na sua mente? Olha, já ouvi tudo. Ah, isso é uma caixa de coisas da educação infantil. Não, mas está meio sujo, isso daí tem uma coisa esquisita aí no meio. Tem uma pena, parece uma tampa de garrafa, tem coisas meio largadas, meio sujas. Está bagunçado, não sei o que é isso. Bom, a professora mostrou exatamente isso para os estudantes e eles foram convidados a pensar sobre isso no Jamboard. Então aqui é um registro de alunos de 7º ano, tá? Então ela pôs o Jamboard para eles, o que eles viam? Viram lixo, viram sujeira, viram restos, foram ali descrevendo para ela o que estavam vendo. Garrafas, plásticos, copo, cada um foi escrevendo e pondo seu nome. Depois, o que eles imaginavam ser isso? Imagino que seja desperdício num lixão. Tem muito lixo na imagem. Eu acho que é um lixão. Um monte de gente falou que era lixão. Ninguém falou que era um quadro do Vicky Muniz, por exemplo, né? Com professores já vai aparecendo coisas desse tipo. E aí, o que vocês perguntam sobre isso? O que acontece com esse lixo? Quais são os objetos? Por que isso está jogado aí? Para onde vai parar o lixo? E aí vão as perguntas dos estudantes. E aí depois ela mostrou essa outra seção da imagem. E agora? O que você vê? Que perguntas surgem agora na sua mente? E aí começa a aparecer coisas estranhas, né? Então não era bem uma caixa, essas coisas estão dentro de alguma coisa. Eu vejo ali ao lado, ao fundo, parece areia, parece alguma coisa meio escura, assim, meio areia. E eu estou vendo muitas penas de um animal. Será que isso é um bicho? Será que é um bicho que engoliu tudo isso? Mas como isso é possível? O que aconteceu? Essa parte de cima ali, que é um osso, será que aquilo é a cabeça do bicho? Que bicho é esse? Isso está numa praia? Isso está num rio? Aonde que aconteceu esse tipo de cena? Então, repete toda a conversa. E aí, por fim, a professora mostra a imagem final, né? Isso é um filhote de albatroz, que, sim, engoliu todo esse lixo em praias. E aí a professora fez toda uma discussão a partir disso, de como que o lixo produzido numa cidade pode chegar num lugar muito distante no mar. Como que um lixo do Japão pode chegar numa praia brasileira? Que caminhos esse lixo faz no mundo? Pode ser um lixo que veio de um rio, de uma cidade, que foi dar uma volta enorme até chegar numa praia? Toda essa discussão a professora fez para introduzir o ciclo da água e hidrologia com o 7º ano. Bom, a gente tem muitas formas de facilitação. Ali a gente viu o 7º ano escrevendo, aqui a gente tem 5º ano discutindo e fazendo uma discussão primeiro para depois escrever em papel, né? Eles estão apreciando diferentes formas de manifestação artística. Aqui a gente tem foto, infográfico, gravura, estão fazendo uma discussão sobre isso. E a gente tem muitos jeitos de verificar como os alunos estão compreendendo. Tudo que a gente falou até aqui, né? Como que a gente garante que os alunos estão aprendendo para compreender? Vou trazer aqui alguns conceitos chaves daquele tripé pedagógico, tá? A aprendizagem profunda, ativa, ela é resultado do pensamento. A gente pode aprender de muitos jeitos, pode aprender por acaso, mas quando a gente está com um enfoque ativo e profundo, a gente aprende de maneira muito mais duradoura, né? Então, quando a gente faz o pensamento ser uma intenção repetida em sala de aula, com perguntas claras e bem selecionadas, a gente vai garantir esse pensamento visível. Pensar não envolve só habilidade e treinar habilidades de descrever, conectar, relacionar, mas também a disposição, o quanto eu quero participar. Então a gente tem que criar espaços de participação e escuta em sala de aula para os estudantes terem vontade de participar. Porque às vezes eles até sabem, mas eles não querem. A gente tem que desenvolver e construir esse pensamento como um empreendimento social, coletivo. Então é fundamental a experiência do grupo para encorajar que a gente erre, que a gente fale o que pense, que a gente não vá sofrer bullying, que o professor vai levar em conta o que a gente está dizendo e que as nossas perguntas vão fazer diferença no caminhar da aula. Compreender, portanto, é mais do que simplesmente descrever, identificar, explicar e interpretar, que tem sido, digamos, os elementos da taxonomia, né, de pensamento e de desenvolvimento cognitivo mais forte na escola. Isso é muito importante, isso é a base da experimentação, mas é só a base. A gente tem que ir além.
Então, como a gente vai ler? A gente pode sempre, para tudo, reconhecer diferentes pontos de vista e encontrar aquele mais diferente do nosso e ter empatia com ele, se colocar no lugar do outro, né? E buscar sempre se autoavaliar, avaliar o que a gente aprendeu, aplicar em situações reais e principalmente transferir para novas situações diferentes das primeiras nas quais a gente aprendeu. Isso é o conceito mesmo de competência, é quando a gente mobiliza conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para situações reais, em que a gente precisa usar tudo que a gente aprendeu. Então, isto tudo vai estar acontecendo se a gente estiver promovendo uma aprendizagem profunda. Vai entrar um vídeo rápido de um exemplo disso tudo em sala de aula para ensinar Machado de Assis. E exige-se que o aluno saiba ler, mas não se ensina a fazer leitura, não se ensinam as ferramentas de antecipação de fatos, levantamento de hipóteses, simplesmente leiam para o dia tal. Como que você criou uma estratégia de leitura que gerou engajamento e que gerou esse aprofundamento do olhar, para não ser só uma tarefa? Então, como cada sujeito lê Machado, no caso Dom Casmurro, para lidar com dilemas? Eu trabalhei com essa rotina de pensamento que é vejo, penso e pergunto. As duas primeiras colunas, vejo e penso, os alunos eles acabavam preenchendo durante os momentos das leituras. Então, tudo aquilo que fosse suscitado, qualquer tipo de dúvida, curiosidade, comentário que o aluno quisesse fazer, ele colocaria em vejo ou penso, e aí eu fui deixando muito claro para eles o que é um processo simplesmente de ler o texto e ver, né? Bom, isso daqui é um fato, eu li no livro, eu constatei esse fato, então isso eu vejo. Bom, a partir desse fato, o que eu penso? Então, por exemplo, nessa primeira rotina, a aluna ela acabou tendo como fato a ideia de que o Bentinho e a Capitu foram muito amigos, sempre foram muito amigos, mas que o Bentinho, ele era medroso, tanto medroso sentimentalmente, quanto medroso para poder enfrentar a mãe. E aí a pergunta, será que esse medo que ele tem, será que essa incapacidade de enfrentar a vida que ele tem, vai fazer com que ele fique com o amor de infância dele? Então, acho que a primeira coisa era deixar muito claro para os alunos o que era simples fato constatado, quais eram os comentários, quais eram as impressões que os alunos tinham. Então, vocês têm que rabiscar o livro, tem que fazer anotação, qualquer coisa que vocês leiam de Machado e isso remeta a uma outra coisa que vocês tenham assistido, por favor, anotem, tragam isso para a sala de aula. Porque aí a gente consegue perceber como, por exemplo, a narrativa machadiana consegue influenciar outras narrativas, sejam narrativas, por exemplo, que ocorrem no Brasil, sejam narrativas de outros meios de comunicação, outros meios de publicação. E aí o que a gente vai percebendo? Conforme eles vão apresentando esses fatos, essas impressões e esses questionamentos, esse registro cada vez mais vai ficando mais rico. No fim do conto eu perguntava, mas ele merece ir para o céu ou inferno? Uma questão simples. Eu usei o Jamboard para fazer essa rotina, gerou uma argumentação muito rica por parte dos alunos. Esse é um exemplo só de uma turma, né? E eu dividi a classe em dois grupos. Um grupo deveria defender que ele iria para o céu e outro grupo para o inferno. Só que houve alunos que queriam defender o inferno e foram colocar esse grupo do céu. Eu coloquei quase como um cabo de guerra mesmo. Eu disse assim, olha, vocês serão avaliados por outros professores. Os argumentos que vocês construírem serão avaliados por outros professores. Então eu percebi que eles foram atrás, eles foram reler o livro para buscar melhores argumentos para poder, entre aspas, ganhar a disputa ali no cabo de guerra. E isso gerou uma discussão riquíssima também, que fechou a leitura do conto. Estou muitos anos na sala de aula, muito tempo. A pandemia me tirou o chão, como tirou o chão do Rodrigo, acredito, de todo mundo, né? E eu digo, eu estou me reinventando como professora a partir de todas essas experiências com as rotinas. Mas eu acho que as rotinas, elas funcionam muito para ensinar o procedimental para o aluno, principalmente como pensar. E aí é legal porque isso acaba saindo de língua portuguesa. Então o aluno ele vai levar isso para outros aspectos da vida dele, e isso que interessa. A escola é formativa para a vida. Gente, esse vídeo está no YouTube, isso é um trecho de uma live com eles. Lembra que eu falei que a gente vê as práticas e chama os professores para a live? É exatamente isso, tá? Então tá no YouTube, vocês podem ver a live inteira e rever esse trecho também lá. Toda a prática da Jaqueline está super documentada no blog da Ativa Educação, no site da Ativa. Tem essa comunidade de práticas em aprendizagem visível, tem todo o texto da Jaqueline e tem práticas de primeiro ano, mostrando como desenvolver linguagem oral e escrita em primeiro ano,
quarto, quintos anos com matemática, língua portuguesa, até práticas de ensino médio. E tudo isso que a gente está mostrando aqui pode ser versionado para qualquer área do conhecimento. Eu mostrei de propósito, vejo, penso e pergunto, aplicado à imagem, aplicado a vídeo, aplicado a texto, de Machado de Assis. Então a gente pode versionar e adaptar o uso dessas rotinas que tornam o pensamento visível para qualquer objeto, em qualquer sala de aula, tá? Então, eu vou convidar para vocês entrarem e verem. Então, numa síntese, a aprendizagem visível, ela é formar uma disposição de aprendizagem por esses hábitos de pensamento e ação, quando a gente vai ganhando esse vocabulário de pensamento ao longo das práticas, que vai nos ampliando a capacidade de autoavaliar para o professor e para o estudante aonde, o que e como a gente está aprendendo. Com isso, a gente vai tornar visível o progresso da aprendizagem de hipóteses iniciais a hipóteses finais que a gente vai desenvolvendo sobre qualquer tema, reconhecendo e nomeando o nosso próprio pensamento em ação. E, aos poucos, a gente vai sempre estimulando a capacidade de dar e receber feedbacks, devolutivas pedagógicas, sobre o nosso desempenho no processo. Por isso, a aprendizagem visível, ela é ao mesmo tempo uma meta, que a gente quer chegar nisso, mas ela é uma ferramenta e um conjunto de ferramentas de processo, para a gente também usar com os alunos e usar no nosso próprio planejamento no dia a dia. Isso tudo fica muito mais fácil quando a gente trabalha com rubricas de pensamento visível, com critérios visíveis, e eu vou praticar aqui com um aplausômetro. Então eu vou pedir para vocês praticarem o que eu vou mostrar. Quando os critérios são visíveis e compartilhados, todo mundo chega lá. Então, vamos lá. A gente vai usar o aplauso. Podia ser frações, podia ser gramática, podia ser qualquer coisa. Então, a gente vai usar volume, dinâmica e entusiasmo como critérios de como a gente aplaude. E os níveis, iniciante, intermediário, né, quase lá, e conseguir. Então, vamos lá, gente. Se está visível e compartilhado e todo mundo pode ler, todo mundo pode fazer. Façam, por favor, o iniciante para mim. Quase lá. Conseguiu! Quando a gente tem os critérios visíveis e compartilhados, todo mundo chega lá, né? Então, nosso desafio é fazer coletivamente isso para todas as áreas do conhecimento, para os alunos poderem chegar lá. Vou deixar aqui o convite para vocês entrarem no nosso site e conhecerem os nossos cursos. A gente vai oferecer todos esses cursos de inverno agora, na última semana de julho, em formato online, síncrono, e em breve a gente vai começar a oferecer esses cursos também assincronamente. A gente está tentando desenvolver uma modalidade nova. Então, convidar para vocês estarem perto. E por fim, para ser a última fala mesmo, isso que a gente está trazendo são experimentações de uma autoria coletiva. Eu não estou trazendo uma solução, eu não sou uma startup que está querendo vender para você comprar uma solução. Eu estou trazendo uma visão formativa, um conjunto de práticas baseadas nas ciências da aprendizagem internacional e brasileira. E eu estou convidando vocês a participarem dessa experimentação para a gente fazer essa revolução sensível nas escolas. Não são fórmulas, são coisas que a gente aprende a fazer junto e a gente aplica e desenvolve junto para construir sentido. Mais do que nunca é isso que a gente precisa. Sentido, sensibilidade e encontro. É esse que é o meu apelo com a aprendizagem visível. Obrigada!